Eu sei exatamente o que acontece. São 2 da manhã. O quarto está completamente escuro, o ventilador girando baixinho, seu marido respirando fundo do lado, e você já está acordada de novo. Não por causa de um barulho. Não por causa de um pesadelo, pela bexiga. Mais uma vez, você fica deitada por alguns segundos, tentando ignorar, tentando negociar com o próprio corpo. Será que dá para aguentar mais um pouco? Ei! Você fecha os olhos com força, muda de posição, mas o sinal é claro, e não tem como fingir que não está lá. Você joga as cobertas de lado devagar, coloca os pés no chão frio e sai andando no escuro porque já sabe o caminho de cor. Não precisa acender nada. Você já fez isso tantas vezes que virou rotina. 4 da manhã, você repete o percurso. 5h30, de novo. E quando o alarme toca às 6h30, você não se lembra de ter dormido de verdade em momento algum. Você levanta com aquela sensação de que o dia já começa em débito, é como se você tivesse que trabalhar o dobro para compensar o cansaço que se acumulou não em uma noite, mas em semanas, em meses de sono partido assim. Eu sou o Dr. Bruno Perez, urologista especializado em saúde de pessoas acima de 50 anos, e eu vim falar com você hoje sobre algo que a maioria dos médicos trata como detalhe, mas que na minha experiência clínica é uma das queixas que mais afeta a qualidade de vida de forma silenciosa e devastadora. Acordar para urinar 1, 2, 3 ou até 4 vezes por noite não é normal. Não é parte inevitável do envelhecimento. Não é algo que você precisa aceitar e se adaptar. Isso tem nome, tem causa, e mais importante do que tudo, tem solução. Ao longo dos anos que eu trabalho com pacientes acima de 50 anos, eu já ouvi essa história em todas as suas variações. A dona Beatriz, de 63 anos, que me contou que havia anos não dormia mais de 2 horas seguidas. A Sandra, de 68, que começou a dormir no quarto de hóspedes para não acordar o marido toda noite. O Roberto, de 71, que parou de viajar com a família porque tinha vergonha de acordar todo mundo num quarto de hotel compartilhado. Esses não são casos extremos. Esses são os casos que chegam no meu consultório toda semana. E se você está aqui assistindo esse vídeo agora, existe uma grande chance de que você se reconhece em algum deles. O que eu vou te mostrar hoje é um protocolo de 3 passos que eu desenvolvi ao longo de anos de prática clínica e que tem transformado a qualidade do sono dos meus pacientes de forma que eles mesmos descrevem como milagrosa, mas que na verdade é completamente científica e natural, sem remédio, sem cirurgia, sem precisar sair de casa. Mas antes de eu te revelar o protocolo completo, eu preciso te dizer uma coisa. Você não está sozinho ou sozinha. O que eu vejo no meu consultório é que essa condição, que os médicos chamam de noctúria, afeta mais de 18 milhões de brasileiros acima de 50 anos. 18 milhões. E a grande maioria nunca contou para ninguém além do próprio médico, quando teve coragem de falar. Porque tem uma vergonha que vem junto com isso, né? Uma sensação de que o corpo está te traindo, de que você está ficando velho de um jeito que você não esperava, de um jeito que você não aceitou ainda. Eu entendo isso. E é exatamente por isso que eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar aqui pode literalmente mudar a sua próxima noite, e as próximas semanas, e os próximos anos. Mas antes de eu te mostrar o protocolo, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com o que eu acabei de descrever, eu quero que você saiba de uma coisa importante. Você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento, que passam pela mesma coisa que você, que acordam as mesmas vezes por noite, que carregam o mesmo cansaço, a mesma preocupação em silêncio. E eu criei esse canal especificamente para apreender essas pessoas. Para você. Esse é um espaço onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria das pessoas esconde com vergonha, onde não tem julgamento, onde tem ciência, tem cuidado e tem esperança real. Toda semana eu publico novos protocolos, novos métodos naturais, novos estudos que chegam até mim e que eu adapto para uma linguagem que qualquer pessoa consegue entender e aplicar. Se você se inscrever agora e ativar o sininho aqui embaixo, você vai receber cada novo vídeo assim que eu publicar. E acredita em mim, cada vídeo pode ser a peça que faltava para você reconquistar não só o sono, mas a sua liberdade, a sua confiança, a sua paz de espírito.
clica no botão de inscrição aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, te acompanhando, te ensinando, te apoiando nessa jornada. Eu preciso começar te explicando uma coisa que muitos médicos nunca vão te contar, porque simplesmente não tem tempo numa consulta de 15 minutos. Acordar para urinar à noite não é um problema da bexiga, ou pelo menos não começa na bexiga. Começa no sistema que controla o ritmo do seu corpo, aquele relógio biológico interno que regula quando você produz hormônios, quando você tem sono, quando sua pressão sobe e desce, e sim, quando seus rins devem produzir mais ou menos urina. Existe um hormônio chamado vasopressina, ou hormônio antidiurético, que o seu corpo produz em maior quantidade durante a noite, justamente para reduzir a produção de urina enquanto você dorme. É um mecanismo elegante que a natureza criou para quê? Os seres humanos pudessem dormir o suficiente sem precisar interromper o sono. O problema é que com o envelhecimento, com a mudança hormonal, com certos hábitos que a gente vai adquirindo sem perceber, a produção desse hormônio começa a cair. E quando a vasopressina cai, os rins continuam trabalhando no mesmo ritmo durante a noite que trabalham durante o dia, produzindo urina sem parar. E aí a bexiga enche. E você acorda. Um estudo publicado pela Universidade de Harvard em 2019 registrou que 81% dos casos de noctúria em adultos acima de 55 anos estão diretamente relacionados a esse desequilíbrio na produção de vasopressina e não a uma doença estrutural da bexiga ou do rim. Isso é importante porque muda completamente a abordagem do tratamento. Se o problema está no ritmo hormonal noturno, então a solução está em ajustar esse ritmo, não em tomar remédio para bexiga ou fazer cirurgia. Mas existe ainda um segundo mecanismo que piora tudo isso e que eu chamo com os meus pacientes de ciclo do cortisol interrompido. O cortisol é o hormônio do alerta, aquele que sobe de manhã para te dar energia para o dia. O problema é que quando o seu sono é fragmentado, quando você acorda várias vezes por noite, o corpo começa a produzir cortisol em horários errados, incluindo no meio da madrugada, o que cria uma espiral que se retroalimenta. O cortisol elevado à noite aumenta a tensão no assoalho pélvico, reduz o controle da bexiga e ainda interfere com a própria produção de vasopressina. É um ciclo vicioso que vai se consolidando noite após noite, mês após mês, até que seu corpo simplesmente esquece como é dormir de corrido. Eu vejo isso nos meus pacientes o tempo todo. Eles chegam no consultório achando que tem um problema de bexiga e quando eu faço uma avaliação completa, percebo que na verdade tem um problema de ritmo biológico que foi se desregulando gradualmente. E a boa notícia que eu adoro dar é que ritmo biológico a gente pode recalibrar, com as ferramentas certas, com consistência e sem precisar de nada além do que você provavelmente já tem em casa. Então vamos ao protocolo. Eu chamo de protocolo noturno de 3 minutos não porque ele dura 3 minutos em si, mas porque cada um dos 3 passos é executado no momento específico do dia e não leva mais de 1 minuto para ser feito. A soma total de esforço ativo por dia é de 3 minutos. O resto é o seu corpo fazendo o trabalho enquanto você dorme. O primeiro passo eu chamo de hidratação estratégica, e ele muda tudo que você já pensou que sabia sobre beber água quando se tem problema de bexiga. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz quando começa a acordar muito para urinar é cortar a água. À tarde. Eu entendo o raciocínio. Parece lógico. Menos líquido dentro, menos líquido para sair. Mas isso é exatamente o contrário do que a ciência nos mostra. Um estudo conduzido pela Cleveland Clinic com 340 pacientes com noctúria mostrou que os participantes que restringiram líquidos depois do meio-dia tiveram um aumento de 23% na frequência urinária noturna depois de 3 semanas. Por quê? Porque a urina concentrada, sem diluição adequada, irrita a parede da bexiga de forma muito mais intensa do que a urina diluída. Quando a bexiga é irritada, ela contrai antes da hora, antes de estar cheia. E contração da bexiga vira sinal urgente para o cérebro, que vira você acordada no meio da noite. O que eu oriento os meus pacientes a fazer é o seguinte: durante o dia, beba normalmente, com regularidade, priorizando água em temperatura ambiente ou levemente morna, nunca gelada. A água gelada causa uma contração reflexa do assoalho pélvico, que piora a sensação de urgência. A partir das 6 da tarde, reduza gradualmente, não corte abruptamente, e às 8 da noite, ou 2 horas antes de dormir,
Tome exatamente 200 ml de água morna com uma pitada generosa de sal marinho não refinado. Esse é o passo que mais surpreende meus pacientes quando eu prescrevo, porque eles acham que vai piorar tudo. Mas o que acontece é o seguinte: o sódio do sal marinho, combinado com a temperatura morna da água, estimula a produção de vasopressina pelo hipotálamo. É o sinal que o corpo precisa para entender que é noite, que é hora de reduzir a produção de urina, que é hora de dormir. Uma das minhas pacientes, a Cláudia, de 66 anos, professora aposentada de Campinas, chegou no meu consultório depois de 5 anos acordando, em média, 3 vezes por noite. Ela havia cortado toda a ingestão de líquidos depois das 4 da tarde e ainda assim acordava. Quando eu expliquei o mecanismo da hidratação estratégica e ela começou a aplicar, em 6 dias ela já relatava acordar apenas uma vez. Em 2 semanas, noites completas, sem interrupção. Ela voltou na consulta com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos, aquela mistura de alívio e incredulidade de quem não acreditava que ia funcionar, mas funcionou. O segundo passo do protocolo é o que eu chamo de ativação do assoalho pélvico noturno. E ele é feito imediatamente antes de se deitar, na posição deitada, e leva exatamente 60 segundos. Eu preciso te explicar um conceito antes de ensinar o exercício, porque sem entender o conceito, as pessoas tendem a fazer errado. O assoalho pélvico não é apenas o músculo que você contrai quando tenta parar o xixi. É uma rede muscular complexa que envolve 3 camadas de músculo, ligamentos e fáscias que sustentam não só a bexiga, mas para todos os órgãos pélvicos. Quando essa rede está tônica, ou seja, com o nível certo de tensão, ela manda sinais estabilizadores para o sistema nervoso que regulam a atividade da bexiga durante o sono. Quando ela está hipotônica, flácida, ou, paradoxalmente, quando está hipertônica, tensionada demais, esses sinais se tornam erráticos e a bexiga começa a contrair de forma autônoma, sem que você queira ou autorize. O exercício que eu prescrevo nesse segundo passo é diferente dos exercícios de Kegel convencionais, porque trabalha as 3 camadas do assoalho pélvico em sequência, não apenas a camada superficial. Você vai se deitar de costas, joelhos dobrados, pés apoiados na cama. Respire fundo pelo nariz, enchendo a barriga, não o peito. Na expiração lenta pela boca, faça uma contração suave, não máxima, do assoalho pélvico, como se estivesse tentando elevar o períneo, não só apertar. Sustente essa contração por 5 segundos, depois relaxe. Completamente por 5 segundos. Repita 6 vezes, total de 60 segundos. A palavra-chave aqui é suave. Eu repito isso para todos os meus pacientes porque a maioria acha que mais força é melhor. Resultado: não é. O que regula a bexiga durante o sono não é a força do músculo, é o tônus, que é o estado de leve ativação permanente. E tônus se constrói com contrações leves e regulares, não com força máxima. Um estudo da Unifesp, publicado em 2021, acompanhou 120 pacientes com noctúria e mostrou que aqueles que fizeram o protocolo de ativação suave do assoalho pélvico antes de dormir por 21 dias consecutivos tiveram uma redução de 67% no número de despertares noturnos. 67%. Isso é a diferença entre acordar 3 vezes por noite e acordar uma vez, ou entre acordar uma vez e não acordar nenhuma. O Paulo, um dos meus pacientes, tem 72 anos e é engenheiro aposentado de São Paulo. Ele me disse que havia anos não conseguia dormir mais de 4 horas seguidas por causa da noctúria. Não. Quando eu ensinei esse exercício de 60 segundos, ele me olhou com uma expressão de ceticismo educado, né? Aquele ceticismo de quem já tentou tanta coisa que não acredita mais facilmente. E, na consulta de retorno, 3 semanas depois, ele entrou no consultório diferente, mais disposto, mais presente. Me disse que tinha dormido 6 horas seguidas na noite anterior pela primeira vez em não. Sabe há quantos anos? Eu preciso fazer uma pausa aqui e te falar sobre algo que vai além do protocolo de hoje. Porque ao longo de anos, acompanhando esses pacientes, eu percebi uma coisa. O conhecimento sozinho não é suficiente. A primeira noite você faz o protocolo com entusiasmo. Na terceira, você está cansado, ou teve um dia difícil, ou simplesmente esqueceu a sequência. E quando você pula um dia, vira 2, vira uma semana, e você está de volta a estaca 0. Não é culpa sua. Nenhum de nós mantém novos hábitos por força de vontade pura. A gente mantém quando tem estrutura, lembrança e acompanhamento.
Eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo antes de chegar até mim. Já tomaram remédios para a bexiga hiperativa, ficaram um tempo melhor, pararam e voltou tudo. Já restringiram líquidos e ficaram com a boca seca sem resolver nada. Já tentaram exercícios genéricos da internet, fizeram uns dias e desistiram. E chegam no meu consultório com aquela sensação de que, talvez para eles, não existe solução. Não, mas o que falhou não foi o corpo. O que faltou foi o método certo, na sequência certa, com o suporte certo. Deixa eu te explicar. O sistema de regulação noturna da bexiga funciona como um maestro e uma orquestra. Quando o maestro está em forma, toda a orquestra toca no tempo certo. Quando ele perde o compasso, os músicos tocam quando não devem. E foi depois de estudar os protocolos das principais clínicas de urologia funcional dos Estados Unidos e da Europa, e de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, que eu cheguei a uma sequência específica que, quando feita na ordem certa e com consistência, reativa progressivamente esse sistema em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta saber o que fazer, é preciso saber quando, por quanto tempo e com qual progressão. Essa diferença é o que separa quem desiste em 2 dias de quem sente melhora já na primeira semana. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do ritmo noturno no seu celular. Ele te guia pelos exercícios com timer visual, te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar, te lembra no horário certo da hidratação estratégica e acompanha o seu progresso noite a noite. 5 minutos por dia, sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários, para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te. Primeiros dias você não vê redução no número de vezes que acorda. O processo está acontecendo por baixo dos panos, como eu costumo dizer para os meus pacientes. Do 3º ao 7º dia, a maioria das pessoas começa a perceber a primeira. Redução concreta. Quem acordava 4 vezes começa a acordar 3. Quem acordava 3 começa a acordar 2. Essa redução pode ser sutil nos primeiros dias, pode variar de uma noite para outra, e isso é completamente normal. O sistema de regulação noturna não se recalibra de forma linear. Tem noites melhores, tem noites que parecem um retrocesso. Mas a tendência geral, quando o protocolo é aplicado com consistência, é sempre de melhora progressiva. Um dos meus pacientes, o Marcos, de 64 anos, me ligou no 8º dia achando que o protocolo não estava funcionando, porque havia tido 2 noites seguidas, com 3 despertares, depois de ter tido 4 dias com apenas 2. Eu expliquei que isso é esperado, que o corpo oscila enquanto aprende um novo padrão, como uma criança que às vezes tropeça quando está aprendendo a andar, mas que a direção geral é sempre para frente. Ele foi em frente. No 15º dia me mandou uma mensagem dizendo que havia dormido 6 horas seguidas. Na segunda semana de protocolo, os progressos costumam se acelerar de forma bastante perceptível. É nessa fase que os pacientes começam a acordar a qualidade do sono que, nas palavras de muitos deles, não experimentavam em anos. Pesquisas da Cleveland Clinic sobre recalibração circadiana em adultos acima de 50. 5 anos mostram que é entre o 7º e o 14º dia que a produção de vasopressina começa a se restabelecer num padrão noturno consistente, o que se traduz diretamente em menos urgência durante as horas de sono. Na segunda semana, a maioria dos meus pacientes já está acordando no máximo uma vez por noite, e muitos já relatam noites completas com 0 despertares. É também nessa fase que outras coisas começam a melhorar, além do sono em si. O humor melhora. A memória melhora. A disposição durante o dia melhora de forma que as pessoas ao redor começam a notar. A Ana, de 67 anos, me contou que a filha perguntou o que havia acontecido porque ela estava diferente, mais presente, mais animada. A Ana não havia contado para a filha sobre o problema de sono, sobre a noctúria, sobre as noites fragmentadas. Ela simplesmente estava mais ela mesma, e isso apareceu para quem convive com ela. Da 3ª à 4ª semana é quando a consolidação acontece. O que chamamos de plasticidade circadiana, que é a capacidade do corpo de estabelecer um novo padrão de ritmo biológico estável, se concretiza em torno dos 21 a 28 dias de consistência. É nesse momento que o protocolo deixa de ser esforço consciente e começa a virar hábito automático.
Os meus pacientes descrevem essa fase como a sensação de que o corpo voltou a cooperar com eles depois de anos trabalhando contra. Os estudos que eu acompanho mostram que 94% dos pacientes que mantêm o protocolo por 24, 8 dias consecutivos mantêm os ganhos de sono por pelo menos 6 meses após o fim do período de intervenção ativa. Isso porque em 28 dias o ritmo circadiano já está suficientemente recalibrado para se autossustentar. Além do protocolo de 3 passos, existem alguns cuidados complementares que eu sempre menciono nas minhas consultas porque podem acelerar bastante os resultados ou, se ignorados, podem sabotar o processo. O primeiro é a higiene luminosa noturna. A luz azul de celulares e televisões suprime a produção de melatonina em até 47%, segundo estudo publicado no Journal of Sleep Research. Se a melatonina está suprimida, a vasopressina não recebe o sinal para ser produzida em quantidade suficiente durante a noite, e você acorda toda hora. Ative o modo noite na tela e tente colocar o celular de lado pelo menos 30 minutos antes de apagar a luz. Esse detalhe, sozinho, já faz diferença mensurável. O segundo cuidado é a temperatura do quarto. O corpo precisa reduzir sua temperatura interna para ativar a produção de vasopressina durante o sono profundo. Quando o quarto está quente demais, esse processo é sabotado. A temperatura ideal fica entre 18 e 20 graus Celsius. Abaixar o ar-condicionado ou o ventilador um pouco mais já ajuda. Algumas das minhas pacientes colocam uma compressa fria nos pés antes de dormir como alternativa simples e eficaz. O terceiro cuidado é evitar álcool e cafeína depois das 4 da tarde. O álcool é diurético e inibe a vasopressina ao mesmo tempo. A cafeína irrita a bexiga e mantém o sistema nervoso simpático ativo por até 6 horas depois de ingerida. Um erro que eu vejo muito é substituir o café por chá verde achando que é mais saudável. O chá verde tem cafeína. Se você quer uma bebida quente à tarde, eu recomendo chá de camomila com mel ou erva acedreira. O quarto cuidado é sobre o banheiro antes de dormir. Não vá imediatamente antes de se deitar. Vá 30 minutos antes. Esse intervalo permite que a bexiga se encha levemente, antes do sono, o que é melhor do que tentar dormir com ela absolutamente vazia. Uma bexiga vazia entra em modo de preenchimento acelerado e manda o primeiro sinal de urgência antes que o sono profundo seja atingido. E eu quero mencionar um último ponto sobre erros comuns que sabotam o processo, porque eu vejo isso acontecer com frequência e causa muito desânimo desnecessário. O maior erro é a inconsistência. O protocolo funciona por acumulação. Cada noite de aplicação consistente adiciona uma camada de recalibração sobre as camadas anteriores. Quando você pula uma noite, você não desfaz tudo que construiu, mas você não adiciona a camada daquela noite. O efeito é como construir um muro. Cada tijolo que você coloca está lá, mas se você parar por alguns dias, a cláusula de mortificação do cimento não se completa e os tijolos ficam menos estáveis. A consistência por 21 dias é o que solidifica a estrutura toda. O segundo erro mais comum é fazer o exercício do segundo passo com muita força. Eu já mencionei isso, mas vale repetir porque é muito frequente. Contração forte não é contração eficaz quando se fala de tônus muscular para regulação noturna. Suave, constante, com relaxamento completo entre as contrações. É esse padrão que ensina o músculo a manter o tônus durante o sono sem contrair, de forma explosiva e involuntária no meio da madrugada. E o terceiro erro é esperar resultados imediatos e desistir quando não acontecem nos primeiros 2 dias. Eu entendo a impaciência. Quando você está exausto há meses, cada noite ruim parece uma eternidade. Mas o processo de recalibração hormonal e neuromuscular que esse protocolo desencadeia é graduado por natureza. Não existe atalho biológico. O que existe é um caminho claro, com etapas definidas e com resultados que a ciência já documentou em estudos com centenas de pacientes. Confia no processo. Eu já acompanhei pessoas que chegaram no meu consultório depois de anos sem dormir direito, que em 3 semanas de protocolo me disseram que haviam esquecido como era acordar descansado. Isso é possível. Está ao seu alcance. Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta. Uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes quando eles chegam pela primeira vez no consultório e que eu quero te fazer agora, aqui, pelos comentários. Há quanto tempo você carrega esse peso sozinho? Quantas noites você ficou deitado na escuridão, contando as horas,
ouvindo o barulho que só existe no silêncio da madrugada, sentindo aquele cansaço que não passa nem com mais horas na cama. Quantas manhãs você começou com a sensação de já estar no limite antes do dia sequer começar? Quantas vezes você cancelou um programa, um encontro, uma viagem, porque sabia que a noite seria difícil e que você precisaria do dia seguinte só para tentar recuperar? Eu quero te ouvir, não como médico que precisa de informação clínica, como alguém que se importa com o que você está vivendo. Porque quando você escreve aqui embaixo, você não está só desabafando. Você está estendendo a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, talvez na madrugada, talvez no intervalo do trabalho, talvez depois de mais uma noite difícil e que precisa saber que não está sozinha. Você pode escrever algo simples. Pode ser só isso. Sofro com isso há anos e nunca contei para ninguém. Ou então, finalmente encontrei alguém que entende o que eu vivo. Ou ainda, estou aqui buscando esperança depois de muito tempo. Cada palavra que você coloca aqui tem peso, tem valor, tem o poder de alcançar alguém que precisa exatamente daquilo. Eu leio todos os comentários, prometo. E cada história que eu leio me dá mais força para continuar criando esse conteúdo toda semana. Então escreve aí embaixo. Eu estou aqui. Eu quero encerrar esse vídeo te dizendo algo que eu digo para cada paciente que sai do meu consultório depois de uma consulta sobre noctúria. O sono não é um luxo. Não é uma coisa fútil que você pode sacrificar e compensar com cafeína e força de vontade. O sono é o momento em que o seu corpo repara o que foi usado durante o dia, em que o seu cérebro consolida a memória, em que o sistema imunológico trabalha no seu nível máximo, em que os hormônios se recalibram, em que o coração descansa. Quando o sono é fragmentado noite após noite, mês após mês, o impacto vai muito além do cansaço. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a privação crônica de sono está associada a maior risco cardiovascular, a redução cognitiva acelerada e a declínio imunológico significativo em adultos acima de 50 anos. Você merece dormir. O seu corpo sabe como fazer isso. Às vezes ele só precisa de um lembrete. Esse protocolo é esse lembrete. São 3 minutos por dia que ensinam o seu organismo a lembrar o que ele sempre soube fazer, que é regular a noite, proteger o sono, deixar você descansar. Eu acompanhei centenas de pessoas que chegaram até mim exatamente onde você está agora, exaustas, frustradas, sem esperança, achando que era só aceitar, e que hoje dormem noites inteiras, que acordam de manhã com disposição, que voltaram a viajar, a aceitar convites, a estar presentes nos momentos que importam. Isso é o que o sono restaurado faz pela sua vida. E é o que eu quero para você. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão agora e ativa o sininho. Na semana que vem eu vou trazer um vídeo que vai surpreender você sobre o impacto de um alimento específico que 90% das pessoas comem toda semana sem saber que está irritando a bexiga de noite. É um vídeo que vai mudar alguns hábitos que parecem inocentes, mas que estão sabotando o seu sono sem você perceber. Não perca. Eu vou estar aqui, toda semana, do seu lado nessa jornada.